E meu querido e amado irmão, aqui estamos de volta com a nossa série Missiologia Básica. Mais uma vez obrigado pela sua presença, mais uma vez obrigado pela sua atenção, pelo seu precioso tempo aqui conosco, aprendendo mais sobre esse assunto, missiologia. E eu quero desde já lhe pedir, se você não assistiu ainda os primeiros vídeos dessa série, o primeiro vídeo nós falamos sobre o que é missiologia, de uma forma bem básica, né? O tema da série já diz, missiologia básica. O primeiro vídeo foi tratando sobre o que é missiologia. O segundo vídeo falamos sobre o que é missão. E hoje nós vamos estar aqui juntos, certo? Dando sequência a essa série, ok? Então, está aí dado o recado para você assistir o primeiro vídeo, o segundo vídeo, para você ficar bem informado e seguir uma sequência. Nós estamos procurando fazer conexão de um vídeo, de um assunto para o outro, fazer uma conexão. E no vídeo de hoje, o assunto de hoje, iremos falar sobre a importância da missão. Sim, hoje iremos falar sobre a importância de se fazer missão. Bem, queridos, sobre a importância de se fazer missão, sobre a importância da obra missionária, ainda existe um bom número de crentes que, para esses, a ficha ainda não caiu no tocante à importância de se fazer missão. Sim, ainda existe um bom número de pessoas, de crentes, que estão aquém, certo? Que são insensíveis, são indiferentes com a importância da obra missionária. E há 3 motivos pelas quais para esses, a ficha ainda não caiu. Eu vou aqui falar para vocês 3 motivos, certo? Que levam essas pessoas a estarem indiferentes para com a importância da obra missionária. O primeiro motivo que leva a muitos crentes a não terem a sensibilidade, a não terem o conhecimento da importância, certo? Ou não dar importância a obra missionária, o valor que ela tem de ser realizada, é a empatia. É o primeiro motivo que eu destaco aqui. A empatia é o sentimento que nós temos de poder nos colocar no lugar do outro e sentir, certo? As suas dores, as suas fraquezas, o seu sofrimento, tanto no campo físico, emocional, certo? Então, isso é empatia, é sentir o sofrimento, sentir a dor do próximo, é estar no lugar dele. E uma vez que em muitos crentes lhe faltam esse sentimento de empatia, eles não vão sentir a importância de executar a obra missionária em favor do próximo, porque a obra missionária está para trabalhar em favor, em resgate, em socorro, em transformação do próximo. E quando eu não tenho a empatia, certo? Eu passo a não ter esse sentimento, a não me colocar no lugar do outro. Então, é o primeiro motivo que me leva à indiferença com a importância da obra missionária. O segundo motivo é a insensibilidade espiritual. Que esse sentimento aqui, ele vai além da empatia. Porque o sentimento de sensibilidade, ser sensível no espírito, é justamente sentir a alma, certo, do pecador agonizando, sofrendo pelo pecado. Então, a sensibilidade do espírito é isso, é você poder sentir a angústia da prostituta, a angústia do drogado, é você olhar para o homossexual, é você olhar para o homem da depravação moral e você poder sentir que ele está sofrendo. Então isso é sensibilidade espiritual, certo? Que muitos perderam e por ter perdido não sabem a importância, são indiferentes com a importância de se fazer a obra missionária. O terceiro motivo, o terceiro e último motivo que as pessoas que levam as pessoas, a muitos crentes, a estarem indiferentes com a importância da obra missionária é a ingratidão. Sim, meus queridos, a ingratidão tem sim a capacidade de fazer com que muitos crentes, certo, percam a sensibilidade, percam a noção para com a importância da obra missionária, mesmo que uma vez esses foram
regenerados, transformados, resgatados, salvos, mudados pelo poder do Evangelho por meio da obra missionária. Deu para entender? Ingratidão. As pessoas foram transformadas, foram salvas, justificadas, regeneradas e mesmo assim hoje são ingratas, porque não valoriza ou não reconhecem a importância da obra missionária e vivem de uma forma indiferente para com a mesma. Vivem de uma forma indiferente para com a obra missionária nas suas 3 áreas de atuação, que é no ir, no interceder, no orar e na contribuição. Esses são os 3 motivos pelas quais as pessoas hoje, muitos crentes hoje, estão insensíveis, indiferentes para com a obra missionária. Mas infelizmente, ainda tem esse bom número de pessoas que para esses a ficha não caiu, que dia após dia, centenas, dezenas, centenas e milhares de pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus. Dia após dia, pessoas estão partindo, estão morrendo, sem conhecer nada do Evangelho. Dia após dia, milhares de pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Dia após dia, pessoas caminham na prática da feitiçaria, sacrificando animais, sacrificando até vidas humanas, na tentativa de sanar certos problemas da sua vida física, da sua vida emocional, espiritual. Então elas vivem na feitiçaria, na bruxaria, em sacrifícios, para poder achar solução para o problema da sua alma. Dia após dia, pessoas procuram no mundo algo ou alguém para adorar, para servir. Dia após dia, pessoas estão buscando as falsas religiões, nas vãs filosofias, nos contos, nas fábulas, nas tradições meramente humanas, solução para o problema da sua alma, para o vazio existencial. Dia após dia, homens e mulheres caminham a passos largos no caminho do pecado, por não conhecerem o Evangelho, por não conhecerem o caminho, por não conhecerem a verdade. Eu quero agora chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã. Eu vou lhe apresentar como está dividida a humanidade, certo? Em termos de blocos religiosos. Primeiramente, eu quero aqui apresentar os sem religião. Eles prefiguram 13,2% da população mundial sem religião. Já o budismo prefigura 6,5% da população mundial é budista. O hinduísmo, 15,5% da população está dentro do hinduísmo. Já o cristianismo prefigura 31,1% da população mundial. E por último, o islamismo, que prefigura 23,4% da população mundial. E daí talvez você dê um brado, um grito de vitória, dizendo, nós somos mais. Porém, vejam só, pesquisas recentes traz informações preocupantes, porque o islamismo, mais do que nunca, está crescendo a cada ano. Ou seja, o islamismo tem crescido como nunca antes. Isso é preocupante. E eu ainda quero chamar a sua atenção, certo, para uma informação. Nesse presente momento em que estamos aqui lhe apresentando esse assunto, estima-se que a população mundial é mais de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas em todo o mundo. E desse número de habitantes, escutem só, há entre a população mundial 17.423 grupos de pessoas em todo o mundo, certo? Grupos de pessoas, etnias, povos. E eu aqui, para dar um exemplo, eu vou aqui destacar 2 povos. Um está aí com vocês no Brasil e o outro aqui conosco. Bem, o primeiro grupo que eu destaco aqui, ou o grupo que eu destaco aqui, que está aí com vocês, bem pertinho de vocês, e este grupo aqui, que eu vou citar agora, que está aí, mais na região da Amazônia, eles estão dentro do grupo de pessoas menos alcançadas, certo? Aí com vocês. É o povo Axaninca. Veja só, vive no oeste do Brasil e no leste do Peru. Eles são muito isolados. Devido à sua localização isolada, é menos provável que eles entrem em contato com pessoas de fora.
são mais reservados do que os povos indígenas, propriamente mais conhecidos dentro da Amazônia. Então, é um dos grupos que está aí com vocês, que está dentro da relação dos menos alcançados. O outro povo que eu destaco aqui, outro grupo de pessoas, são os mandinkas, é aqui conosco. Queridos, os mandinkas vivem ao longo do rio Gâmbia, certo? O idioma deles é o mandinka, certo? Eles vivem mais na área, certo? O seu ofício é mais no artesanato lidando com couro, no artesanato em madeiras, certo? Em esculturas, em amuletos. Também tem no grupo deles pessoas que são artistas na área do cântico, da música. Eles são bem reverenciados e temidos. Por quê? Dentro dos seus ofícios, do artesanato e do cântico, eles introduzem feitiçaria, introduzem bruxaria. É por isso que são temidos, certo? Então é muito importante vocês entenderem que ao chegar em uma cultura, você não pode se aculturar com tudo dali. Primeiro, existe por trás de uma escultura, de um amuleto, de um bracelete, de um cordão, de uma vestimenta, de uma dança, certo? De uma música, há elementos que são consagrados a deuses. São coisas feitas no seu contexto de bruxaria e feitiçaria. Então, muito cuidado quando chegar numa cultura, mesmo para ser missionário ou visitando, você não ter que comprar uma coisa e ter que levar para casa. É muito importante atentar para isso. Queridos, e uma coisa interessante dos mandinkas que eu destaco aqui, nessa informação. Eu ouvi isso de um missionário, ele falou para mim, certo, aqui, veterano mais do que eu, que experiente, ele disse que é interessante, que os mandinkas, eles são acessíveis, certo? São bem tratáveis para ouvir o evangelho, diferentemente do povo Olof, certo? Os mandinkas, eles param para ouvir o evangelho, eles são amigáveis, porém, é o que chamamos aí de amigo do evangelho, porém são difíceis de se renderem, de deixar as suas raízes, a sua cultura religiosa e aceitar o cristianismo. Ao contrário dos Olofs, que eles são arredis para ouvir o evangelho. Porém, quando escutam, aceitam. Isso é bem interessante. Então, vejam só, não vou aqui falar de mais povos, porque, vejam, são 17.423, tem muitos. Mas foi só para dar exemplo desses povos que há entre a população, ok? E, vejam só, desses 17.423 povos, existem 7.402 grupos de pessoas, povos, não alcançados no mundo todo. Veja só a importância, irmão, de se fazer missão, tá certo? Veja só o quanto é importante investirmos mais e mais em missão. E, queridos, para aguçar mais ainda o seu entendimento, a sua compreensão, certo? Da importância de se fazer missão, seguindo ainda essa linha numérica de apresentar dados, números, vejam só. Dos mais de 7 bilhões e 800 milhões de habitantes no mundo todo, escutem só, mais de 3 bilhões e 200 milhões de pessoas não foram ainda alcançadas. 41,6% da população não foram alcançadas ainda, meus irmãos. 41,6% da população ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, não conhecem quem é ainda Jesus. E estima-se que deste número, todos os dias, mais de 80 mil pessoas morrem sem conhecer o Evangelho, sem conhecer Jesus. Eu falei aqui os números de pessoas, certo, que ainda faltam ser alcançadas. E por dia morre mais de 80 mil pessoas sem conhecer o Evangelho. Veja o quanto é importante investirmos na obra missionária. E, queridos, ainda lhe chamando a atenção para a importância de se fazer missão, eu agora quero lhe apresentar a importância de se fazer missão na tradução da Bíblia. Atente só aqui para essas informações numéricas concernente à tradução da Bíblia. Há no mundo todo 7.097 línguas no mundo todo. Dessas 7.097 línguas, 3.771 línguas não têm a Bíblia traduzida e não há ainda projetos de tradução. Apenas 555 línguas já têm a Bíblia traduzida
completa, a Bíblia completa traduzida já, apenas em 555 línguas. E 2.932 línguas contêm, certo? Contam com tradução parcial em andamento, certo? Ou seja, 2.932 línguas contam com tradução parcial em andamento. 1.333 línguas têm apenas o Novo Testamento adequado, adaptado. 1.045 línguas têm pelo menos um livro traduzido. 2.771 línguas que contam com projeto de tradução em andamento. Veja só o quanto é importante a gente investirmos, certo? Orarmos para que Deus envie mais tradutores de Bíblia. Orarmos para que o Senhor envie mais pessoas, levante mais pessoas para contribuírem, para que haja mais tradução, para que haja mais Bíblias na língua de cada povo. É muito importante, irmãos, a questão da tradução da Bíblia. E caminhando já para o final, eu quero aqui ainda destacar a importância da missão pela dimensão, certo, do campo e atuação de poucos missionários. Jesus falou lá em Mateus 9:37 que realmente a seara era grande e era pouco os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. E a leitura que ele fez naqueles dias é a mesma que fazemos hoje, é a mesma leitura. Porém, hoje nós temos agravantes, certo? Para comparar com aquela época. Hoje o cenário tem mais agravantes. Eu vou aqui destacar 3 motivos porque hoje o cenário é mais agravante do que na época de Jesus. Vejam só aqui o primeiro motivo. Há muitos eventos com nomes de conferência missionária, congressos de missão, e que em tais eventos pouco se apresenta de forma estatística, certo? As grandes necessidades da missionária no mundo todo. Pelo contrário, irmãos, tem muitos eventos que tem nome de conferência, tem nome de congresso, mas que não tocam na importância, não tocam nas necessidades em termos numéricos, estatísticas, percentuais, da carência que há no mundo todo de fazer missão. Não se falam nisso. Muitos desses congressos, desses nomes, conferências, os pregadores nem vivem missão. A missão deles é só de púlpito, mas não sabem o que é missão. Muito deles. E o que acontece nesses eventos é mais movimento que só fica ali. São movimentos, certo? Que só ficam ali, termina o congresso, acabou-se. Acabou-se. Então, esse é um dos motivos que torna-se o cenário de hoje mais agravante, para que o campo seja grande e pouco sejam os ceifeiros. O segundo motivo que torna o contexto de hoje mais agravante, certo? São o número de pessoas que se dizem que querem, que tem uma chamada missionária. Porém, o que eles querem mesmo é o estrelismo, é o status, é a posição. Eles não se jogam, certo? Eles não se jogam de cultura adentro, não se joga de aldeias adentro, não se joga dentro da periferia, dentro de presídios, não se joga realmente dentro do campo onde se precisa de levar o evangelho. O que muitos querem é só o status. E diz que tem chamada e vão e se aglomeram dentro de cidades. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo que eu destaco aqui é porque ainda há uma má distribuição de missionários para os campos, de ceifeiros para o campo. E o que eu vou dizer aqui, eu já ouvi meus pastores dizer, outros pastores também dizer em trabalhos de missão. E eu também ouvi, o ano passado aqui, em um trabalho de evangelismo voltado para o mundo muçulmano, o palestrante disse o seguinte: há uma má distribuição de missionários pelo mundo. Simplesmente pelo fato de pastores ainda preferirem enviar missionários para onde é mais cômodo, de enviar missionários para onde é mais barato. Porque ele não pensa em almas, ele só pensa de estar tendo o nome que ele é um pastor missionário. Que ele faz missão e com isso ele vai ter mais pessoas investindo, mas ele está enviando missionários para onde, entre aspas, entenda,
onde não se precisa. Existem ainda lugares que precisa realmente, certo, de missionários. E o que ele diz, o que acontece com essa má distribuição, o que acontece é que há lugares que missionários barruando no outro, batendo no outro, missionários assim, barruando, muito missionários. Em vez de enviar missionários para onde precisa, enviam onde já tem muitos. É muito delicado dizer que não precisa, certo? Mas vamos dizer assim, de enviar missionários para onde precisa mais, certo? É delicado a gente dizer que não precisa. E eles não... Eu tenho experiência, eu vivi isso de perto. Eu tive em certo lugar e eu passei, certo, nesse país, e um missionário que estava comigo no carro, ele dizia: olha, pastor, aqui é a igreja fulano, lá do Brasil. Aqui é a igreja Cicano, lá do Brasil. Isso a 1.000 metros, a 500 metros, batendo. Mas nas aldeias, ninguém quer ir. Eu estou aqui e eu sei do que estou falando. Eu sei do que estou falando. Quer se concentrar na cidade. Querem fazer missão na cidade. Mas nas aldeias, ninguém quer ir onde está precisando. Mesmo assim, tem países, tem continentes que precisam. Ninguém quer ir. Quer onde é mais cômodo, onde é mais barato. Então, esse é o terceiro motivo. Que há uma má distribuição e que o campo é grande e poucos são os ceifeiros, porque são poucos que querem realmente irem e se doar dentro da cultura, dentro das tribos, dentro das aldeias, dentro dos povos, para realmente fazerem missão. E querido, estima-se que haja apenas um missionário para cada 420 mil muçulmanos. Vejam só, diante da má distribuição de missionários, existe 420 mil muçulmanos. E para cada desses 420 mil muçulmanos, apenas um missionário, certo? Se for dividir, é essa a porcentagem devido à má distribuição de missionários, devido ao entendimento de se fazer missão onde está precisando, onde mais está precisando. E ainda dentro desse cenário, estima-se que a cada 24 horas, mais de 30 mil muçulmanos morrem sem conhecer Jesus. De toda essa má distribuição, de tão poucos missionários para cada 420 mil muçulmanos, a cada 24 horas, mais de 30 mil muçulmanos morrem sem conhecer o Evangelho. Missão é urgente. Que a sua ficha caia sobre a importância de se fazer missão. Realmente o campo é grande e poucos são os ceifeiros. E queridos, eu tenho aqui ainda muitas informações que eu gostaria de falar para vocês, mas não tenho tempo suficiente. Deixarei para falar em outra ocasião. E meu querido e amado irmão, minha amada irmã, se depois de tudo que eu falei aqui, apresentando em estatística e em números, e mesmo assim você ainda me falar que não sentiu nada, que tudo isso não passou de números para você, e que você não sente esse fervor, que o seu conceito ainda não mudou, e que você me pergunta o que deve fazer para que haja em você esse fervor que você vê em mim e o fervor que você vê em outros, o que deve fazer, o que eu vou dizer para você agora. Se lhe ofender, me perdoe, mas eu vou dizer. Você tem que se converter. Você tem que nascer de novo e voltar ao primeiro amor. Porque não é interessante que depois de tudo que eu falei e do panorama que há o mundo, as pessoas morrendo sem Cristo, sem ouvir o Evangelho, sem conhecer o Evangelho, e você não sentir nada, você tem que nascer de novo. Volta ao primeiro amor, que você vai sentir amor pelas almas e a importância por missão. Queridos, é o primeiro amor que nos faz ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, certo? Para com a obra missionária. Veja só, Jesus renunciou sua glória, o seu lar, o seu trono, e veio até a terra. Jesus percorria por cidades e aldeias. Jesus olha para as pessoas e via nela as necessidades físicas e espirituais. Jesus viu que o campo realmente era grande e pouco eram os ceifeiros. Jesus ora ao Pai pedindo que lhe enviasse ceifeiros. Queridos, veja como Jesus viu a missão. Faça como Jesus fez missão. Sinta como Jesus sentiu pela obra missionária. Ore como Jesus orou pela obra missionária. E até o próximo vídeo, onde estaremos falando sobre onde fazer missão. E queridos, como eu pedi no começo, agora no encerramento eu peço, compartilhe esse vídeo para que outros irmãos possam também ser alcançados e informados daquilo que falamos hoje aqui. E eles possam ser despertados mais ainda para com a importância da obra missionária.
Se der, se puder e se você quiser, compartilhe em nome de Jesus. A paz do Senhor e até a próxima em nome de Jesus.